Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma livezinha aqui hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Tá já uma musiquinha legal aqui. Bom pessoal, vamos ver o pessoal entrando aqui na live de hoje. Tava ajeitando aqui mais ou menos o meu pedestalzinho aqui. Hoje tá acompanhando aí o pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos. Na tarde de ontem a gente conversou com o Marcelo Gonçalves, né, que é comissário. E hoje a gente vai conversar com o Douglas Guardiola, que é comandante, aviador, instrutor, né, ex-comissário de voo, né, instrutor da AeroTD, que dá aula aqui pra gente também. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui, que eu acho que tá um pouco alta, né. A gente vai falar um pouquinho a respeito de como pilotos de linha aérea, né, estão enfrentando essa situação aí do coronavírus, né. Sejam todos bem-vindos, então. Lembrando que eu sempre lembro aqui como é que funciona a live, então na área de comentários ali eu não consigo acompanhar. Eu tô vendo que a Bianca Rosa acabou de entrar ali, né? Eu tô vendo que as pessoas ali, o Charles Hart também entrou, tá pedindo para acenar aqui. Eu não vou conseguir acompanhar as perguntas e tudo mais ali. Do lado tem um pontinho de interrogação na tela de vocês ali. As perguntas são feitas através dali, que aí eu consigo estar selecionando e fazendo essas perguntas, transmitindo pro Douglas. Tá bom? Vamos chamar o Douglas aqui já para conversa? A gente bater um papo aqui já. Então, do Douglas, eu vou começando essa live com essa música aqui, que eu acho que é bem bacana, porque a gente tem que valorizar e ver quem são as pessoas que a gente tem que valorizar, que estão próximas de nós, né? Essa música, ela faz a gente refletir nesse sentido. Tudo bom, Douglas? Como é que você está? Aí, Juan, tudo bem? Boa tarde. Tranquilo. Boa tarde a todos que estão nos escutando aí, que estão entrando. Prazer estar aqui nessa live de hoje, no tema aí como os pilotos estão lidando com a situação do coronavírus. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Isso é legal porque essa parte a gente vai falar um pouquinho também. Eu quero que tu conte principalmente a tua história, né, Douglas? O que tu está passando, né? E aí, sim, claro. Porque tu como tá na ativa e tá trabalhando, é legal. Não é aquela coisa que tá falando por outras pessoas, não tá falando da tua realidade, da tua vida, o que tu tá passando, e é nesse tom que o papo vai correr hoje, tá, gente? Legal. A ideia é só lembrando, então, pessoal, perguntas no pontinho de interrogação, e se quiser compartilhar, curtir, botar comentário, vocês ficaram conversando aí nos comentários, fica à vontade, né? Lembrando que a gente está gravando de casa, a gente está ali com 33 pessoas assistindo, está gravando de casa, então se der alguma quedinha na internet, alguma coisa, gente, eu não estou na empresa, nós estamos aí home office, né? Até o meu estúdio improvisado aqui, e o Douglas também está em casa, e às vezes, como tem muita gente acessando a internet, às vezes dá umas quedas, tá bom? Douglas, vamos iniciar o nosso papo da seguinte forma, Douglas, eu vou começar te perguntando o seguinte, como é que ficou sabendo do coronavírus? Estava trabalhando, estava de folga, como é que tu foi, como é que tu foi esse impacto inicialmente e depois mais para frente? Eu acho que todo mundo teve esse impacto inicial, depois foi mais para frente, eu acho que março que foi a pancada maior, né? Pode nos contar um pouquinho a respeito disso? Bom, desde o início do ano a gente já vinha aquela notícia, né? Primeiro na China, depois aí na Itália, que foi a Espanha, que foram os primeiros focos lá na Europa, né? Mas era uma coisa bem tímida, né? Então a gente, na aviação, nunca pensou que fosse tomar essas proporções. Então, sentir na pele, assim, na aviação mesmo, só foi nos últimos 10 dias do mês passado, né? O meu último voo foi dia 21, mas eu tinha programação até o final do mês, e à medida que as notícias, que deu aquele pico lá na Itália, do corona, dos casos de corona, né, as medidas restritivas começaram a aparecer, e aí começaram a colocar a gente de sobreaviso, começaram a modificar as programações, o dia que tinha 5 etapas, mudou para 2, às vezes para 1, então foi aí que, no final do mês passado, que eu realmente senti que a coisa estava tomando uma proporção muito grande, porque já estava afetando a escala de voo e toda a rotina lá no caso da Azul, na empresa que eu trabalho. Então Douglas, foi quando eu senti essa onda, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta assim, mais pessoal agora, vamos lá. Como é que estava o teu sentimento durante esse momento que tu estava voando? Porque ontem a gente conversando com o Marcelo, ele falou assim, a gente não tinha, tinha uma gangorra de sentimentos, né? Porque numa hora tu falava que, não, talvez não seja tão importante, outras, não, nossa, tem um cara do voo vindo que é da Itália, alguma coisa. Como é que ficou essa questão aí com vocês que são tripulantes? Dentro da cabine de comando, que às vezes não tem tanto contato Sim, com os passageiros, mas como é que ficou isso? E como comandante, tu recebia toda essa demanda também da parte claro. dos comissários, né? Como é que estava Então, essa questão dos na teus última sentimentos? semana, na última semana que eu trabalhei lá, né? O que a gente fez foi tomar algumas medidas já para prevenir uma possível infecção e tal, né? Não tinha nada definido ainda pela Anvisa, não tinha nada definido pelos órgãos aí oficiais do governo e tal, mas algumas medidas a gente começou a ter. Por exemplo, a gente lá na Azul tem o costume de dar o piloto que faz o pouso, né, e a decolagem dá tchau aos passageiros. Então esse procedimento foi suspenso, a gente permanecia dentro da cabine, embarque e desembarque, com as portas fechadas. E o uso de máscara começou a ser opcional para tripulação de cabine, né, e técnica também, antes de virar obrigatoriedade, depois acabou virando obrigatoriedade, mas logo no iniciozinho a gente tinha essas medidas mais para prevendo aí que a coisa ia ficar um pouco pior, né? Uhum. Então, e eu sempre recomendava no meu briefing, né, para os comissários para ficar de olho no pessoal, qualquer passageiro que apresentasse algum sintoma diferente, perguntasse se está sentindo febre, etc, 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 que me reportasse, que me informasse, e aí ao chegar eu avisaria a Visa e tal, mas graças a Deus não foi necessário essa medida. Douglas, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, quando começou essa questão bem forte, a gente teve a alteração da questão, tu já falou que já teve a questão da obrigatoriedade da máscara, mas eu Sim, vou te fazer mais uma pergunta. Alguma coisa além disso mudou também? Não sei, serviço de bordo? Como é que foi a questão também da isso. aceitação dos passageiros com relação a tudo isso, né? Claro, na hora do que a gente começou a ter essas notícias, essas primeiras medidas foram tomadas, mas depois medidas oficiais foram tomadas. Inclusive a Anvisa, ela emitiu uma nota, né, com todas as recomendações para tripulantes. Eu até recomendo aos tripulantes que ainda estão voando, comissários e pilotos, que leiam essas recomendações da Anvisa. E entre outras coisas, é uma lista grande de recomendações, dentre outras coisas está ali diminuir o uso de acessórios, né, as mulheres, cabelo preso, uso de EPIs, né, luvas e tal. No caso que a gente sentiu mais ali efetivamente no voo é a redução de serviço de bordo, a variedade de snacks que a gente servia foi reduzido para um snack só, para ser mais ágil o serviço e os passageiros terem menos contato com os tripulantes, não Uhum. é? E também foi obrigatório os tripulantes terem o uso das EPIs, fazerem uso das EPIs, e a ANAC liberou também 500 ml de álcool gel para tripulantes, né, que é um artigo perigoso, mas devido a toda a situação, foi liberado 500 ml por pessoa de álcool gel para justamente fazer asepsia. Inclusive, a mesma quantia pode ser despachada na mala também. Isso era uma coisa que eu ia até te perguntar, que tu está falando, porque a gente tem que lembrar da segurança, e daí tu, como comandante, tem que ser responsável por isso, né? A gente ouviu Claro, falar ontem na live do Marcelo, que estava falando da questão como comissário, da questão dos comissários estar usando o álcool em gel, né? sim, E aí, como é que ficou agora? Então, tu me coloca que já os passageiros já estão podendo embarcar e já está entrando. Como a pandemia muda, né? Também nesse sentido, né? muda. Então, abriu-se exceções que antes nunca poderiam ter sido abertas se não fosse essa questão do da Covid-19, né? E E essa foi uma das coisas que eu mais, assim, nossa, liberaram o álcool, mas é por um bem maior, né? Então, sim. em termos de E, segurança, a gente procede de acordo com a necessidade e com a prioridade, né? tá. E com relação a isso, a aceitação dos tripulantes foi normal, né, Douglas? Ou teve alguma pessoa dizendo assim, não vamos fazer, é perigo, põe em risco? Teve algum grupo, Não, eu alguma não vi pessoa que nenhuma não falava, por exemplo? relutância, eu não vi nenhum desdém, assim, se é que possa ser chamado.
Na verdade, eu vi um pouco no semblante das pessoas, um pouco de medo, assim, é mesmo, né, toda a situação, porque foi uma coisa muito momentânea, assim, essa explosão na Itália, do pico, e que acabou nos influenciando aqui nesse Uhum. sentido, de, nossa, a coisa está tomando uma proporção muito grande mesmo. Então, Sim. as pessoas começaram a olhar para as outras, assim, com desconfiança, Aham. e foram até tomadas medidas. Eu sou lá do ensino da Azul também, né, simulador, e até durante o início dessa crise eu dei uma sessão lá de simulador, mas tinham todas as recomendações lá. Eu cheguei no simulador, o mecânico de voo tinha feito toda uma asepsia no simulador, estava cheirando a álcool, tudo assim. Se acendesse um fósforo lá, pegava fogo no ar. E, e a gente também tinha lá disponível o álcool gel para colocar. E foi proibido pelo nosso coordenador lá também o contato físico, abraço, perto de mão, né? E até porque tem muitos instrutores lá mais velhos, que são aeroviários, são instrutores que também são do grupo de risco, né? Então, essas foram as medidas. Mas logo após o ensino foi obrigado a fechar, né? A não continuar devido às medidas restritivas lá de São Paulo, que é onde a Azul é situada, né? Então, o ensino todo da Azul está fechado. A gente não tem mais simulador, não tem mais revalidações, mais nada. Ah. Isso eu acho que tem muito a ver também, porque como a Azul ela tem essa parte de ensino, tem a ver também como as escolas de aviação, as faculdades estão enfrentando também essa questão de não poder trabalhar na questão do ensino presencial só no modelo EAD, né? Então, provavelmente lá Sim. simulador é presencial, essas coisas está tendo que ser cancelado. Douglas, Inclusive, talvez você já deve ter falado aí em outras lives, mas as licenças e habilitações foram postergadas em 120 dias, né, de serem revalidadas. sim. Então, isso foi uma determinação da EASA lá na Europa, que a ANAC copiou, acertadamente, né? Uhum. Porque, por exemplo, até o CMA, né, que é o Certificado Médico Aeronáutico, ele foi postergado também 120 dias, até para evitar das pessoas irem até esses locais para renovar as suas licenças. E a minha licença do CMA está vencendo agora esse mês, eu vou aguardar toda a situação dar uma melhorada para poder renovar. Só que isso cria também uma outra situação, né? O pessoal vai ter que se virar lá depois que todo mundo voltar para habilitar o pessoal novamente, né? As licenças que estão sendo vencidas aí. Mas acredito que vai ter um acordo entre a ANAC e as companhias para dar uma melhorada nessa situação da volta de todos os tripulantes. Né? É um dos assuntos até que de repente puxa até uma próxima live, vou ver se eu falo com o pessoal do Hospital da Polícia Militar, que é nosso Isso. parceiro aqui, para a gente conversar a respeito disso, porque esse é uma preocupação que se tem mesmo. Eu já conversei com o pessoal que vai fazer outras lives agora na frente, e eles falaram assim, bom, e aí, quando voltar, vai todo mundo ao mesmo tempo fazer? Como é que vai ficar as clínicas? Será que tem para suportar tudo Seria isso? bom. Né? Fica Porque outra daí... dica também chamar talvez alguém da Anvisa, né, e debater sobre essas orientações de medidas sanitárias para tripulantes de voo e embarcações. São várias medidas, são mais ou menos umas 20 recomendações ali que vale a pena debater Uhum. sobre isso também. Sexta-feira a gente tem uma live, né? A gente normalmente passa um dia do outro, mas eu já vou adiantar essa de sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a Legal. gente tem notado Muito muito bom. a pessoa anda na rua com máscara, com luva, mas aí com a luva bota o dedo no olho, bota o dedo na boca, é a mesma coisa que não tá com não Tem tá nada. usando EPI e aí a gente vai conversar um Só para pouquinho bonito. sobre isso, sobre o uso correto, porque agora muitas pessoas já estão começando a voltar ao trabalho, voltar a ter que sair na rua, tudo mais. Algumas cidades estão liberando, né, alguns setores, né, para que as Sim, pessoas e saibam eu como fazer isso, né? A questão do álcool em gel, a gente passa o álcool em gel, bota a mão nas coisas e depois põe na boca. Tinha que ser o contrário, bota as mãos nas coisas, depois passa o álcool em gel para depois passar no corpo, no outro. com certeza. Coisa nesse sentido, é o contrário, né? Então a Quando gente eu estivesse voltar às cuidando dos atividades aí, objetos. quando eu voltar às atividades, e acredito que vai ser logo, eu quero imprimir essas recomendações aí da Anvisa e no meu briefing, toda vez que eu for voar, eu vou debater ali alguns pontos que é mais importantes, tal, da rotina, que eu acho que uma das coisas que essa situação toda vai acarretar e talvez proporcionar é um cuidado um pouco maior com relação às asepsia,
e com relação às medidas sanitárias, né? Eu acho que os hábitos vão mudar, né? De todo mundo. A gente vai ter um pouquinho mais de cuidado. E o brasileiro, ele tem o costume de contato físico, né? E falar alto e tal, abraçar. E acho que, não sei se felizmente ou infelizmente por um lado e felizmente por outro, né? A gente tem esse espírito latino de ser mais receptivo, mas que acaba gerando outras consequências aí com a fácil disseminação desses problemas aí, desses vírus, né? Isso é uma coisa que vai mudar. Eu acho que está todo mundo agora pensando em várias coisas, mudando a sua cabeça, as suas atitudes e tudo. Mas acho que até a musiquinha que a gente fez no início tem a ver com isso, né? A gente começar a repensar os valores das coisas que a gente está fazendo. Acho que a vida do ser humano estava, de certa forma, um pouco fútil também. Né? Se a gente for pegar de maneira geral, né? Não vou pegar ninguém. Aliás, assim, a gente está com 53 pessoas aqui, só deixa eu colocar para vocês assim, ó. Aqui na parte de comentários, eu não vou conseguir ler a pergunta para o Douglas, porque ele vai passando muito, né? Eu estou vendo que a Grace entrou aqui agora também, tem a Cris, a Kim Santana entrou aqui também, pediu para assinar. Eu não consigo responder. Eu consigo responder quando tiver a perguntinha ali naquele pontinho de interrogação que tem ali. Aí eu estou recebendo uma pergunta que é até legal colocar. Esse espaço aqui agora não é espaço para estar vendendo curso, trabalhando com comercialização de qualquer coisa. Aqui a gente está falando sobre como é que é a vida dos pilotos e tudo mais. A primeira pergunta foi assim, que a pessoa tem sonho de ser piloto e quer. Então, a ideia é a gente não debater sobre esses assuntos aqui, tá bom? Sobre curso. Então, a ideia é a gente falar sobre a realidade da aviação. Se alguém quiser saber sobre curso, alguma coisa, entre em contato lá, que a equipe do comercial da RTD está toda à disposição de vocês lá. Douglas. Legal. Tem um pessoal me dando oi aí, a Cris Medeiros, o Gera, a Tiele. Isso, a Lourdes. Abraço a todos aí. A Lourdes, dona Lourdes. Muito bom. O que é legal, que eu quero voltar uma coisa contigo aqui, que eu acho que é interessante, a questão assim, ó, reação dos passageiros, como é que foi isso no início e depois já quando tu estava saindo para licença, que depois eu vou conversar um pouquinho para entender como que tu entrou e por que tu entrou de licença não remunerada. Sim, reação claro. Dos passageiros. Bom, no início, lá, assim, como foi a mesma reação que a nossa, né? Um pouco de espanto, assim, e tal, né? E até me espantou, nos voos que eu fiz durante no início todo dessa situação, tinha até um pessoal mais velho viajando também. Então eu senti até um pouco de descaso de algumas pessoas no início, né? Talvez porque não estava tão a par do que estava acontecendo, etc, etc. Até a gente comentou, né, na tripulação, poxa, o pessoal tá levando os velhinhos para voar, né? Tinha bastante. Mas os meus amigos estão reportando que acabou isso aí agora, dos poucos voos que sobraram. É mais gente que tem extrema necessidade mesmo de se locomover. E até porque as companhias estão prestando um serviço de utilidade pública, que é levar os médicos, né? E as pessoas envolvidas aí com a luta da Covid-19 para deslocamento em todo o Brasil. Isso é uma coisa muito legal. Outra coisa legal que está acontecendo é a questão do transporte de carga não ter parado, né? Pegando esse gancho aí. O transporte de carga, na verdade, está a toda, porque surgiu a necessidade das coisas serem pedidas e vindas à distância, né? Requeridas à distância. Então, sempre que o mercado desce, o outro acaba emergindo. Então, o mercado de carga emergiu bastante aí. Até em relação aos pilotos, pode ser que, até devido a essa demanda de carga, o mercado para pilotos de aviões de cargueiros aí até aumente depois que isso tudo aí acabar, né? Mas, com relação aos passageiros, voltando à pergunta, né? Eles têm usado máscaras. Quando é solicitado os comissários, né? Eles têm disponível máscaras para fornecer. Tá? Então, é pedido que mantenham uma separação até na hora do check-in, lá da companhia é feita já uma distribuição um pouquinho maior à medida do possível, né? Mas como os voos estão menos ocupados, tem mais chance de realizar esse procedimento, de separar um pouco mais os passageiros na cabine, né, de passageiros. E o serviço de bordo, que eu já falei, né, que está reduzido, e diminuindo o máximo contato aí com os passageiros.
Esse é o que mais tem afetado a parte dos passageiros no avião, né? Mas tem a parte do aeroporto também. Na parte do aeroporto, quando, pelo menos aqui em Florianópolis, a maioria dos lugares, quando a gente chega, tem o termômetro infravermelho, né? Que é apontado ali para a testa da pessoa, já mede na hora ali a febre. A pessoa estando com mais de 38 graus, já tem um protocolo para ser feito em relação a recomendações para esse passageiro. Se esse passageiro apresentar os sintomas, ali, né, tosse seca, febre e tal, dores, e aí ele já é encaminhado, inclusive, para um órgão de saúde para fazer o teste, né, e tal. Então, toda essa infraestrutura teve que ser mudada. Uma coisa que me impressionou bastante e foi bacana e vale a pena comentar é a questão dos APACs, né, dos agentes de segurança da aviação civil, dos aeroportos, o pessoal que fica ali no raio-x, né, na área de segurança ali, nas entradas e tal, conferindo o ticket de bagagem e passando a bagagem pelo scanner, né? Eles, muito antes de todas as medidas acontecerem, eles começaram a ter medidas de proteção, né? Então isso foi bem bacana. Todos eles com máscara e com luvas e usando direitinho, da forma correta, né? Isso me chamou bastante atenção. Muito legal. Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui. Vamos lá, com relação agora a essa pergunta que foi feita aqui, ó, papo de aeroporto. O comandante acha que o Covid terá alguma mudanças permanentes para os voos? Bom, o que seria permanente, né? Para sempre? Para sempre não. Eu acho que um dia essa situação vai melhorar e vai voltar tudo à normalidade. Para vocês terem uma ideia com relação a números, lembram da crise do 11 de setembro, né? 11 de setembro teve uma crise da aviação e tal. O prejuízo lá foi de 160 bilhões. Estima-se que o prejuízo até maio na aviação seja de 400 bilhões na aviação inteira. Então esse vai com certeza dar um impacto na questão de voos. O que a gente está operando agora, em todo o Brasil, a gente pode falar pelo Brasil, né? Em torno de 10% só dos voos normais estão efetivos. Na minha companhia, o que está se cogitando, está se falando, é que em maio, já com as medidas protetivas aí já dando uma relaxada, né, e sendo liberado aos poucos, até o governo intervindo e fazendo de maneira compassada aí as medidas mais relaxantes, assim se dizer, né, fazendo com que a economia ande de novo, estão previsto voltar 1/3 dos voos já em maio. Isso é uma coisa boa. E existe um cenário, até estava conversando isso aí, que existe um cenário pessimista e um cenário otimista. Eu acredito no otimista, que até o final do ano, início do ano que vem, tudo esteja normalizado, os 900 voos diários da Azul, que eu posso falar, a companhia que eu trabalho, seja restabelecido. Eu acho que o parâmetro para a minha companhia deve ser mais ou menos o parâmetro para as outras também, porque tanto as medidas preventivas quanto as influências e as consequências, né, são parecidas para as 3 maiores aí do Brasil, né, que estão atualmente. Então, eu acredito que o que serve para uma vai servir para as outras também. É legal a gente colocar que o Brasil também tem duas coisas para colocar. Primeiro, a pergunta com relação à mudança, acho que é meio cedo para a gente pegar. A gente está no meio da pandemia ainda para decidir novos procedimentos dentro de aeronave, como foi na questão de 11 de setembro, não entrar mais dentro da cabine, não fazer com relação à parte do terrorismo. Acho que está meio cedo ainda para a gente pensar em atitudes. Mas com relação ao Brasil, que é legal a gente colocar, que assim, a gente não pode comparar a situação da aviação no Brasil com a situação vivida, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, não. Porque lá a aviação ela já está com... o Brasil ele tem muitas áreas para expandir, muita área que tem, vamos dizer assim, a demanda para ser atendida, que a aviação pode crescer, que não está sendo atendida. E, na verdade, a expectativa a 2020, até do Covid-19, é que a aviação ia crescer muito, principalmente a aviação regional, né?
E aí tem uma notícia que é legal Isso. colocar, que a gente usa o Twitter, né? E a gente, eu pelo menos sigo o Twitter, e aí olhando lá o Twitter do nosso ministro da infraestrutura, já andou agora inaugurando acho que mais 3 aeroportos aí, aprovando reforma para melhorar a questão da Isso. infraestrutura, já em Teve mais Vitória 3 da aeroportos. Conquista, teve Bonito, Isso, essas vários regiões aí que locais, é legal. Corumbá, Isso, que já começa a incentivar a aviação regional. Então, acho que isso tem com de certeza. diferente dos outros, né? Dos outros países que já E tem uma notícias aviação muito boas aí diversificada. também com relação a isso, né? Até tocou no assunto que as notícias vêm de semana a semana e as projeções vêm de semana em semana, então é tudo muito volátil, né? Uhum. Mas o que se sabe é que, claro, a volta vai ser progressiva e pode ser acelerada caso haja um remédio realmente efetivo e tal. E até Uhum. foi bacana, eu estava procurando dados atuais para comentar hoje e basar o nosso papo aqui. E hoje teve um anúncio do nosso grande aviador, astronauta, o Marcos Pontes, Marcos né? Pontes. Que ele disse que vai começar a ser testado um medicamento diferente, que não é a cloroquina, né? Que se mostra 94% de eficácia. E eles já vão começar a fazer todos os protocolos de teste, claro, aqueles protocolos oficiais, e acredita-se, nas palavras dele, que no meio de maio pode se definir esse remédio aí como um remédio efetivo. E isso é uma ótima notícia. Se acontecer no Brasil, a gente vai ter condição de liderar essa questão aí. E aí a volta da economia é uma consequência rápida, né? Uma progressão mais rápida. Hoje a gente está com 25 mil infectados e 1.500 mortos, né? Até muito mais baixo que o pico esperado para essa época do ano. Se falava em 20 Então, mil, tá né? tudo. Mortos, né? Era uma coisa, acho que Sim, até era de uma uma coisa certa absurda. forma um pouquinho exagerado, né? Teve uma reportagem que eu vi 1 milhão de mortos. Eu disse, meu Deus do céu, uma coisa, caramba, né? Pois é, por E isso aí, que todos graças a os Deus, isso não governadores se aí concretizou, né? se apavoraram e já. Bom, enfim, mas isso é um outro papo, né? Não vamos entrar É. nesse assunto. Não, lembrando que assim, ó, gente, para falar assim, ó, o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui na aba de comentários. Lembrando que aqui eu não consigo ler. Legal se apertar no pontinho de interrogação ali e fazer a pergunta através ali, que aí eu consigo fazer mais fácil aqui, tá bom? A gente chegou a ter 50 pessoas, agora está com 44, 43 pessoas aqui assistindo. Sejam todos bem-vindos à live aí, tá bom, gente? Douglas, falando um pouquinho, a gente já falou da questão do como tu recebeu, a questão de como é que estava aceitando, a questão da tripulação, como é que foi tudo isso, os sentimentos passageiros. Agora vamos conversar um pouquinho com relação assim, ó, você dentro da empresa, como é que você estava se sentindo dentro da empresa, que tu foi uma pessoa que pediu a licença não remunerada, como é Sim. que foi essa questão e por que tu fez isso, como é que foi como é que aconteceu isso na tua vida? Então, eu fui um dos últimos a pedir a licença, porque eu ainda estava medindo a febre, até onde ia chegar, e como eu tirei férias recentemente, e fui promovido a instrutor e avaliador há pouco tempo, eu queria pegar um pouco mais de experiência nessa questão do ensino, do simulador e tal. Então eu esperei até a última gota de esperança aí de poder continuar trabalhando e contribuir para a empresa. Mas chegou um dia, houve um apelo do meu chefe, no chefe do Embraer, falando realmente da necessidade de se ter, dos tripulantes, né, dos funcionários em maneira geral, de ajudar a empresa e realmente pedir essa licença não remunerada. Então, a ficha caiu ali naquela hora, isso foi lá pelo dia 27, mais ou menos, do mês passado, que eu já estava um tempo em São Paulo evitando eu vir para Florianópolis para proteger minha família. E aí, naquele dia, com esse apelo do chefe, eu realmente senti que a melhor coisa a fazer para preservar o meu emprego era me afastar dele de uma forma que não gerasse mais gasto de dinheiro, né? Não onerasse mais. E foi o que eu fiz. Pedi naquela hora mesmo ali a licença, já fui para casa e não voltei mais. Depois, fiquei satisfeito com essa minha decisão, porque houve uma adesão em massa de funcionários querendo ajudar a Azul. Chegou a 7 mil funcionários. Para a questão de pilotos, foram 800 pilotos em abril, e em maio
a adesão está menor, está com 200 pilotos com a licença, né? Licença não remunerada. Mas como eu estou ainda reavaliando a questão de prolongar minha licença, deve ter muitos outros. Então, a gente está nessa questão. Eu, pelo menos, estou nessa questão de analisando ainda se vai voltar, se não vai, se eu vou ser necessário ou não. Se eu ver que eu vou ser necessário a voltar, eu volto. Se eu ver que a situação ainda continua ruim, eu vou prolongar um pouco mais a licença. A nossa proposta da Azul lá foi rejeitada, né, pelo grupo de tripulantes, via sindicato, e até talvez ele tenha que fazer uso aí daquela medida provisória, né, em que os empresários eles podem suspender o contrato de trabalho e tal. Mas o mais importante, eu acho, nessa época, é a gente não perder o vínculo empregatício, né? Então, Sim. o que a gente lutar para Ô não Douglas, perder esse eu vínculo... até nem ia entrar muito tanto nessa questão da proposta, porque eu vi que aqui até na aba de comentários, aqui muita gente falando aí a respeito de o sindicato, agora estou pegando aqui o sindicato negou Não a foi o coisa, na sindicato, verdade, né? eu acho que essas Foi o questões grupo. de Né? sindicato, de empresa, eu acho que depois a gente pode chamar outra live, a gente já fez uma live do Sindicato Nacional dos Aeronautas, eu acho que cabe Eles mais a podem... eles e a empresa do que, como até legal para falar isso, porque o Douglas não está falando pela Azul Linhas Aéreas, que ele é Não, comandante. Na verdade, ele está falando e a gente está contando a história dele, né? Como é que ele está, o que ele está fazendo. Não vamos entrar nessas propostas e tudo mais, porque também ele não tem nem autorização para falar isso pela Azul ou pelo sindicato. Eu toquei nesse assunto porque são ações que... Também, né? Não, eu falei nesse assunto porque são ações que todas as empresas do Brasil, talvez do mundo, estejam tomando, né? O que as empresas estão fazendo? Elas estão renegociando as dívidas, que é o que a gente está fazendo também em casa, né? Renegociando as dívidas. Então, no caso das empresas, os leasings e tal, estão conseguindo um lastro para pagamento de leasing, lastro de pagamento de aluguel de instalações, né? Aeroporto e tal. Estão fazendo os acordos com os funcionários, acordos de licença não remunerada. As empresas estão reduzindo os custos, tanto na questão de fornecedores também, quanto de serviços, né? Então, renegociando os serviços e renegociando os fornecedores. Só que chegou a um ponto também que se as empresas não pagarem os fornecedores de serviço e os fornecedores de insumo, Corta, né? não vai acabar eles falindo, ou fechando as portas e o ciclo econômico ali entre a relação entre as empresas e os prestadores de serviço e insumos vai ficar abalada de qualquer forma. Então, tá tendo um estudo em todas as empresas em relação a isso, né? Sim. E Aí eu está posso suspenso falar também a como... nova aquisição de aeronaves, obviamente, né? Não vai estar podendo gastar. Isso é uma das coisas que eu acho que eu posso falar, porque a gente tem uma empresa também, a Aerotedeira, para quem não conhece, é uma escola, claro, uma faculdade privada e é uma empresa, não deixa de ser uma empresa. Então, a nossa atitude aqui foi mais ou menos, eu acho que as empresas aéreas estão. Primeiro, Exatamente. Garantir a integridade dos colaboradores, então a gente pensa na integridade dos colaboradores, como vai fazer para garantir a saúde deles, como é que vai garantir, sabe, que eles vão estar trabalhando normal, vão estar bem de saúde, né? A segunda é tentar manter a receita, então tentar diminuir aquela questão de perdas financeiras, então com aquela questão de muita gente, que aí a empresária sofreu muito, né? Muita gente pedindo reembolso, né? E parando de vender passagem. Então, até uma dica para as pessoas que estão aí assistindo, se alguém quiser fazer uma viagem, aquela que às vezes não tinha tanta grana, mas tem um dinheirinho no bolso, agora é o momento de dar uma pesquisada em passagem, porque deve ter muita promoção aí, né? Então, aí, porque as empresas elas estão tentando dar um jeito de continuar negociando e vendendo passagens mais para frente, né? Início do ano que vem, e assim por diante. Para quem quiser aproveitar a passagem, voo aí no verão e tiver a possibilidade já de garantir, é o momento ideal para isso. E aí depois, claro, renegociando dívida, né? Então agora vamos sentar com a empresa dos leases do avião, vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que esse é o caminho, né? Para todos. Eu acho que as empresas estão bem nesse caminho também. Mas, Douglas, deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, que aí já vem um cunho muito mais pessoal. Como é que foi com relação à parte familiar, casa? Porque quer queira ou quer não, quem está dentro da aviação, ele está muito exposto, né? Até a gente conversou bastante com relação à importância que a aviação tem,
mas a questão de que como é que vocês, como tripulantes, como é que tu, como tripulante, que está ali exposto, andando dentro de aeroporto, dentro de aeronave, que eu brinco até com o pessoal dizendo assim, ó, é um cone metálico cheio de combustível em volta, né? E cheio de gente, então, para complicar ainda nesse momento. Como é que tu enfrentou toda essa parte aí? Quando deu aquele boom, né, aquela explosão de casos e tal, no final do mês passado, eu evitei de vir para casa, para Florianópolis, justamente para evitar como eu estava numa área de risco, né, não sou grupo de risco, mas eu estava numa área de risco, acabava sendo grupo de risco também, de disseminar, né, de portador. Então eu acabei ficando mais em São Paulo e não voltei muito para casa nesse tempo aí. Claro, depois que eu optei pela licença, eu fui obrigado a voltar, mas tomei todas as medidas também, né? Evitei contato, fiquei uns 2 dias aí, eu fiquei 4 dias sem beijar a minha filha, sem abraçar ela, isso foi uma tortura, né? Mas ela entendeu, ela estava vendo na televisão, estava já sem aula e tal. E quando eu cheguei, botei toda a minha roupa para lavar, lavei sapato e tudo. Fiz toda a asepsia e fiquei meio que uma quarentena interna. Se tivesse algum sintoma, alguma coisa, eu ia procurar algum órgão para fazer o exame. Eu cheguei meio resfriado, porque eu tive que tomar decisões sérias que iam influenciar, né, o rumo da minha vida. Né? E a gente optar assim, por uma licença não remunerada não é uma coisa fácil de resolver, né, de optar. Então eu fiquei com a imunidade meio baixa, eu acho que eu peguei um resfriado. Então quando eu cheguei, o pessoal, mas tu tá tossindo, Não, mas é tosse, não é seca, não tô sentindo dor. Tive que compensar, mas mesmo assim eu desconfiava de mim mesmo. Eu me botei em observação, mas graças a Deus não tive nada. Ou tive, né? Porque dizem que a maioria das pessoas vai ter um sintoma. Dizem não, é comprovado. Inclusive pela OMS, que a maioria das pessoas vão ter um sintoma assim leve e não vão desenvolver um quadro grave. Pode ser que eu tenha tido, não sei. Eu vou te contar uma coisa que eu tô sofrendo, porque eu tenho renite, eu saio, às vezes eu tenho que sair na rua para comprar alguma coisa, para comer, alguma coisa desse tipo. Aí eu espirro por causa da minha renite, parece assim, o pessoal já te olha correndo de perto, né? Meu coração com medo, assim, esse aí tá com corona, vamos ficar longe. O pessoal tá ficando muito desconfiado um do outro. Aliás, a dica para as pessoas que não respeitam o distanciamento é dar um espirro que tudo se resolve. Todo mundo se afasta. Estou sentindo isso na pele, né? Ou uma tossida, né? Dá uma tossida alta e pronto. Douglas, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora com relação à parte de quando tu ficava dentro nos teus voos, como é que estava sendo a questão dos pernoites também? Porque a gente via as pessoas ali no pernoite, como é que estava ficando, porque a questão de hotel, toda essa questão ficava meio que complicou, eu acho, né? Alimentação, o hotel estava numa cidade, aí o hotel fechado, como é que estava essa parte aí? Então, até coincidentemente, o meu último pernoite foi em Navegantes, né? A gente fica num hotel na BR-101, ali próximo de Itajaí. Sim. E aí, primeiro, o que chamou a atenção é que a gente sempre pego, né? É feito transporte até o hotel de van. Sim. E naquele dia tinha 2 carros do hotel lá, e o pessoal chamou a gente e o motorista falou que estava proibido em Santa Catarina a circulação de van, né? Para acúmulo de gente e tal. Então a gente foi em 2 carros separados até o hotel. Chegando lá, até aconteceu um fato engraçado. Engraçado não. Seria engraçado se não fosse trágico, né? A noiva do copiloto é de Blumenau, ele ia passar, né, com ele ali. Ele é de Porto Alegre, ela é de Blumenau. E os dois viram uma oportunidade de se falarem, noivos, né? Aí, quando ele estava lá fazendo check-in, o cara informou para ele que não estavam recebendo hóspedes. E na mesma hora ela ligou dizendo que não estava deixando ela sair de Blumenau. Então a cara dele de decepcionado foi grande, mas ele entendeu, e claro. E aí ali a gente ficou sabendo da notícia do que estava acontecendo. Os hotéis não estavam mais recebendo hóspedes e a exceção era só para tripulante mesmo. Então basicamente só tinha nós lá de tripulantes no hotel. E aí a recomendação, até inclusive foi oficial isso aí, era de não servir refeições em áreas sociais, né? Os restaurantes estavam fechados. Eu tinha esperança de comer na churrascaria naquele dia,
tem uma churrascaria boa embaixo do hotel, estava fechada. E aí pedi a refeição no quarto, veio o cara com máscara, com luva, tudo direitinho entregar. Então só a refeição via telefone, né, pedido no quarto. E Sim. proibida áreas livres, né, área de social, academia, restaurante e tal. Tudo sem poder circular. Eu até fiquei sabendo aí de colegas que tiveram dificuldades de se hospedar em hotéis no Brasil devido a essa restrição aí de não receber hóspedes. Teve hotel que fechou completamente e os tripulantes estavam sem lugar para ficar, mas sempre se dá um jeito, sempre tem um hotel que aceita, porque tem exceções, né? Os hotéis têm essas exceções aí para abrigar o pessoal que é obrigado a trabalhar viajando como nós, né? Uhum. Então Até isso que legal, mudou. vou pegar um dos comentários aqui que a gente tinha conversado a respeito das pessoas que eu tô aqui do Len Cool. É difícil, às vezes as pessoas falam, não é difícil de conseguir pegar, mas uma coisa que eu acho engraçada é que na aviação, quando tu entrava com um uniforme de piloto, de comandante, ou uniforme de comissário, né? Ou até mesmo uniforme de mecânico, onde tu anda tem aquele certo glamour, né? As pessoas ficam, nossa, olha lá, vem o comandante. Hoje está ao contrário, meu Deus, o comandante está aqui perto, ele está na aviação, eu vou me afastar, né? Tá muito disso agora. Isso foi uma das coisas que eu me senti bem em não ter continuado, de ter pedido a licença. Inclusive até meu uniforme tá penduradinho ali, ó. O meu cap Uhum. e o meu paletó penduradinhos ali para esperando a melhorar a situação. Espero que em maio eu já possa voltar para trabalhar já. Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta agora também, pegando mais na questão pessoal. A ideia assim, como é que está a vida em casa agora? Porque quem está na aviação tem toda aquela paixão, aquele vírus que corre na nossa veia, né? Aquela doença, Sim, claro. né? Como é que está agora ficar em casa, longe de tudo isso e dessa rotina, né? Bom, a gente tem que se reinventar, né? O que a gente está fazendo é ajudando a filha em casa com relação ao ensino, que está sendo tudo online, né? Então a gente está em função disso aí, estou inventando brincadeiras com ela, com o cachorro, junto. Ontem eu fiz até educação física, 2 vezes por semana eu faço educação física com ela como se fosse na escola, É, para fazer alguma coisa, né? Tem que pegar sol, né? Muito importante a gente pegar sol. Poxa, eu vi uma reportagem com um médico, né, dessa área. Ele diz que é importantíssimo a gente pegar sol para ativar a dita vitamina D, que é mais um hormônio do que vitamina, né? Para ativar a nossa vitamina D, então, e aumentar a nossa imunidade. Gente, peguem sol, tem que pegar sol. Então, graças a Deus, aqui eu tenho acesso a pátio, né? Eu não vivo em apartamento, então eu posso fazer algumas coisas ao ar livre. Mas mesmo assim, quem não tem que ter alguma coisa assim para pegar sol, que não seja através de janela, porque a janela filtra esse raio que faz ativar a vitamina D. é. O que eu tenho feito? Todo Ah, mundo sabe que eu sou instrutor da eu já ia LPD, então eu perguntar, tem tô. ali, ó, tem uma perguntinha também, e a banda, né? Porque o Douglas também é músico, né? Como é que tá A a gente banda tá. também? Bom, o violão tá ali, e eu trouxe meu estúdio aqui, reativei o meu home studio. Inclusive, até essa semana a gente tá, eu, o Charles e o Ricardo, a gente vai tá gravando uma música para lançar aí na rede. E cada um na sua casa está gravando a sua parte e tá de uma forma de ter uma atividade, né? Com relação à aviação, eu estou me mantendo ocupado aí com os manuais, né, da empresa, atualizando e me atualizando também, né, com as mudanças, os procedimentos. Toda quarta-feira, os instrutores da Azul teve um encontro online também, hoje de manhã, para a gente estar sempre se atualizando quanto às informações. Algumas informações que eu falei para vocês até foi desse encontro hoje de manhã. E faculdade, né? Eu faço ciências aeronáuticas, aí na AeroTD sou aluno também, então tá em dia lá as minhas atividades, viu, Juan? Bem É, tranquilinho e tô sempre olhando, aprendendo puxa a orelha bastante. aqui. É, Uhum. e uma dos nossos desafios é se reinventar, né? Nesse sentido Sim. aí de fazer cursos. Nossa, hoje em dia o que tem de curso online que a gente pode fazer, de idioma, curso profissionalizante,
até depois eu posso disponibilizar uns links aí de coisas relacionadas à aviação, para quem tem o inglês já, inclusive cursos oferecidos gratuitamente pela NASA. Pouca gente Sim. sabe, mas a NASA, ela proporciona vários cursos online, inclusive com certificados. Então Aham. procurem lá a parte de ensino da rede de ciências lá, né, de conhecimento da NASA. Tem vários ali, várias opções de cursos de meteorologia, de navegação aérea, de navegação por rádio, de navegação atual, né, inercial e GPS e tal. São cursos excelentes, assim, que só aprimoram o conhecimento aeronáutico da galera da aviação. E Até é isso. colocou, falou em NASA ali, a segunda-feira que vem a gente vai estar com um convidado aqui falando um pouquinho. Ele é especialista na questão de gestão de crises, já trabalhou em crises, em acidentes aéreos que ocorreram no Brasil e em mais de uma empresa aqui no Brasil, com crise em aeroportos. E ele estava fazendo um curso na NASA agora faz pouco tempo, então vai ser bem bacana, e é por isso que eu lembrei dele agora. Na segunda-feira ele vai estar falando um pouco a Vai respeito ser o lá, até Pontes, né? falar um pouquinho de como o astronauta, como é que ele enfrenta crises também, né? É interessante, ele vai falar, porque lá eles têm muito treinamento na questão de gestão de crises, Sim, porque tá no espaço, tu não tem muito, os teus recursos são pequenos, né? Então é legal a gente pegar, claro. tá? O Douglas, incrível que pareça, o tempo passa rápido, né? Passa voando aqui. A gente Nossa, falou de tudo, passou acho que um voando mesmo. pouco aqui. Eu queria te agradecer bastante nesse sentido, mas eu queria te perguntar assim, tu tem alguma mensagem, algum recado, alguma para passar para esse pessoal aí que está em Ó, casa alguém agora, tá está me sem certificando lá, carro? dizendo que ó, é verdade mesmo, ó. Ah, As atividades estão absolutamente em dia. É o Amorim? Eu não consigo ver o quem é. Amorim, o coordenador do Ah, curso, viu, está coordenador? assistindo, tá Não vendo tem aqui desculpa realmente. agora nessa quarentena para não estar se dedicando, né? Não, agora tem que pedir uma nota, né? Vamos dar um ponto lá, né? O Douglas, tem alguma mensagem para passar para o pessoal que está em casa? Sim, a mensagem é a seguinte, né? Em vista de toda essa situação, o nosso maior desafio é manter a nossa, a nossa moral e a nossa consciência ativa e principalmente com um otimismo, né? Não acredito que a ciência evoluída do jeito que esteja não seja capaz de suplantar rapidamente esse desafio aí. Depois de tantos desafios que a humanidade já enfrentou, né? Inclusive recentes. Então, eu acredito numa solução rápida para isso e acredito que depois que isso tudo passar, várias vantagens vão aparecer, vários benefícios da gente ter passado por isso vão aparecer, né? Sim, Vamos dar certos valores para algumas coisas que a gente deixava de lado, inclusive com relação ao trabalho, né? Muita gente vai valorizar muito mais o trabalho depois disso e vai parar de reclamar à toa, né? Com relação a querer produzir mesmo e não ficar só esperando que as coisas aconteçam, caiam do céu, né? Se for a nossa perspectiva mais otimista, em breve tudo estará assim solucionado e a gente vai colher os frutos disso. Por isso que é importante que a sementinha seja plantada agora, a gente se imaginar o que a gente quer fazer depois que isso tudo acabar, para que a vida siga dali para frente para melhor, né? sim. Eu penso em mim, qual é a minha projeção? Eu quero me dedicar à minha empresa, sou um instrutor novo de voo lá e eu estou me dedicando agora aqui na quarentena para me aprimorar como instrutor de voo e de simulador que eu sou. Estou lendo os manuais, revendo procedimentos e tal, para que quando eu volte à atividade, eu volte melhor do que quando eu saí. É Sim. claro, a gente pode perder um pouquinho da prática, mas isso retoma rápido. Mas Sa- a minha perspectiva é essa, é voltar melhor do que eu saí dessa crise. Voltar da crise um pouco melhor do que eu entrei nela, né? Douglas, Esse é o meu objetivo. sabe que tu tocou num ponto que é extremamente interessante pelo seguinte, as pessoas têm falado muito assim, nossa, eu vou fazer aquelas atividades que eu ficava empurrando, né? Ficava procrastinando, né? E de repente estou começando a fazer várias atividades, mas sem um foco específico.
E como tu está colocando, é extremamente importante. Qual é o foco que eu tenho? Meu foco é na aviação, é ser o melhor tripulante, né? Me desenvolver cada vez mais, crescer cada vez mais na empresa que eu estou. Então, é começar a procurar atividades que tu estava procrastinando com um foco, com um objetivo, né? Que é importante. Exatamente. Acho que isso é importante as pessoas começarem a pensar assim, o que eu quero para minha vida? Ah, agora eu vou fazer um curso que é, sei lá, e aí serve como dica, eu acho que também, né? Vou fazer um curso de culinária. Beleza, como lazer, tudo bem, perfeito. Eu acho que tem que fazer mesmo. Mas como é que vai estar a tua empregabilidade? A gente conversou bastante isso na live que a gente fez com a Luísa, né? Que é lá da People. Sim, Como é que vai ficar a tua eu acompanho. empregabilidade? Gente, como é que tu vai ficar? Qual é o teu diferencial para o mercado? O que tu vai fazer diferente? Eu acho que é aí que a gente tem que ter o foco. É o foco de saber como é que eu vou me desenvolver, como é que eu vou ser como um profissional melhor. E isso que tu colocou, que tu está fazendo, eu acho que todas as pessoas deveriam ter em mente e pensar nisso, né? Douglas, Sensacional, é isso aí. eu estou vendo que tem umas perguntas aqui, a sua opinião atual da retomada aqui. Eu acho que tu já falou isso no início, mas não custa Sim, a gente posso lembrar, falar novamente. depois, né? A questão de O, qual a velocidade da retomada das empresas aéreas, né? vai ser gradativo, né? Assim, isso é unanimidade. Agora, a velocidade desse gradativo é que vai depender das notícias que a gente receber nas próximas semanas, porque a cada semana tem uma notícia nova. As notícias, até hoje, com esse dado aí desse novo medicamento e tal, elas tendem a ser boas. Então, já mesmo sem uma cura ainda eficaz, a retomada para maio já vai ter iniciado. É o que as empresas aí estão se predispondo, né? A voltar mais ou menos um terço. Isso é bom. Sim. Agora, quem sabe inventam esse tratamento, essa cura, e a coisa já não volta à metade mês que vem, ou a coisa já começa mais da metade. Então, eu sou otimista nesse ponto aí. Eu acho que assim que a ciência suplantar e tiver uma visão um pouco mais clara do que vai acontecer com esse vírus aí, automaticamente a aviação vai tomar, porque é um serviço essencial hoje em dia, né? As pessoas têm que se locomover, têm que visitar outros lugares e não tem como viver sem aviação hoje em dia. E no Brasil a demanda é muito maior do que a oferta. E existe muito mercado ainda para explorar e para crescer. Então, eu acredito na retomada mais rápido aí do que a gente imagina. Então tá. Douglas, então vamos ter que começar a finalizar, porque o Instagram aqui, para quem não sabe, o Instagram é assim, ele simplesmente corta. Então, para ele não cortar na nossa cara a live aqui, né? Então vamos nos despedir aí do pessoal. Acho que tu quer fazer uma despedida aí do pessoal? Alguma coisa Isso, agradeço a atenção e a adesão aí da nossa live. Espero ter contribuído com alguma semente aí boa para vocês, alguma informação bacana. E que precisar de informação e tal, via AeroTD, aí podem me consultar. Estou sempre disponível aí para falar com o pessoal e tirar as dúvidas de quem precisa. Obrigado pela oportunidade aí, de força e saúde a todos. Peguem Douglas, sol. eu queria te agradecer bastante também pela live. É legal porque tu falar um pouquinho da tua experiência, contar um pouquinho o que tu está vivenciando agora como comandante. É legal que já passou por comissário, já. Bom, a tua história com a LTD é longa, né? Tu sabe que sempre Sim. precisa, eu te encho o saco. Então, a hora que precisar, pode ter certeza que eu vou bater aí na tua porta. Agora não bater na porta, te ligar, né? Agora tu não tem como chegar perto, né? Pra gente conversar e bater um papo aí de novo, ainda mais Isso, me chama. bem informado e tudo mais. Tá bom, Douglas? Valeu, obrigado Obrigadão, viu, pela Douglas? oportunidade aí. Uma honra. Perfeito. Gente, aqui vamos nos despedindo do Douglas agora, Guardiola. Eu só quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de como que a gente vai fazer a live de amanhã, então. Eu não sei quanto a vocês, mas eu confesso que esse negócio de ficar trancado em casa tá me deixando, às vezes, um pouquinho maluco, né? E a gente vai ficando um pouquinho fora da nossa atividade normal, fora do nosso equilíbrio mental, nesse sentido. Então, amanhã nós vamos conversar com a psicóloga, né, Fernanda Quadros, que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão dessa permanência na quarentena durante muito tempo. Porque tá difícil, gente. Eu não sei para vocês, mas para mim tá muito difícil, porque a gente liga a TV, é tanta notícia ruim, a gente entra na internet, a gente vê notícia ruim,
Ontem eu até tive uma dificuldade bem grande para dormir, porque ainda comecei a tentar dormir, fui dar uma olhada nas redes sociais para dar uma relaxada, aí de uma cena assim, uma mãe diante de uma criança, eu disse assim, meu Deus, me deixou tão ruim, tão ruim, tão ruim, eu fiquei sem dormir, eu acho que demorei para pegar no sono. Então amanhã vamos conversar com a Fernanda Quadros, que é psicóloga, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento, sobre o que está acontecendo, como as pessoas podem, sabe, se cuidar, a questão da nossa mente também. Tá bom, gente? Agradecer a presença de todos vocês. E amanhã, então, nós temos outra live às 5 horas da tarde. Tá bom, gente? Um forte abraço e boa noite para todos vocês aí.